Aleluia. Oh meu Deus, é muito bom pensar assim que Deus está levando a gente para mudanças profundas, é ou não é? Mudanças profundas. Jesus, nós precisamos de mudanças. Quantos de nós aqui precisam de mudanças? Permaneça com sua mão levantada. Feche os seus olhos e faça uma oração a Deus sobre isso. Seja sincero agora com o Espírito Santo. Na hora que os irmãos estavam ministrando aqui, o Espírito Santo falou tão forte comigo. Na hora daquela canção que menciona a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo falou forte ao meu coração, que Ele está fazendo o que Ele prometeu. Ele está gerando coração novo. Eu lá na porta eu fiz um clamor, continuo com sua mão levantada. Lá na porta eu fiz um clamor: Senhor, transforma esse povo que está entrando aqui dentro. E eu já estava dentro, né? Transforma-nos, muda-nos, faze-nos semelhantes ao Teu Filho. Senhor, nos torna cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é o clamor que nós fazemos nessa noite, com as mãos levantadas, nós estamos clamando: Senhor, fala ao nosso coração nessa noite. Usa a pregação da palavra, Senhor, usa a Tua palavra, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E assim, Senhor, nós teremos então as mudanças profundas que o Senhor quer fazer. Essa é a minha oração, muito agradecido, Pai, por esse tempo que o Senhor está nos levando de maneira tão especial, em nome de Jesus Cristo. E você pode dar um glória a Deus bem forte nessa hora. Coisa boa é pensar que o Senhor está fazendo mudanças profundas na nossa vida. Que maravilha. Nós estamos sem telão, então vamos aqui mesmo do jeito que é, e eu vou ler aqui para você, Ezequiel 36, 26. Não se preocupar em abrir, porque cada um tem uma versão aí. Eu vou ler aqui na ARC, tá bom? E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Eu agora vou passar aqui para a NVT, vou passar para a versão NVT, nova versão transformadora, e vou ler novamente o texto. Ó. Diz assim: ó, eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo espírito, removerei seu coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Eu vou ler de novo essa profecia, e eu quero te convidar a levantar sua mão direita assim, ó, com um gesto. É um gesto apenas, gente, não tem poder em si mesmo, mas um gesto, levantar a sua mão, e na hora que essa palavra for liberada, você, pela fé, assim, um gesto, você segura, você fecha a mão assim, segura e coloca aqui na altura do peito, assim que a palavra for concluída. Aí você, porque isso é apenas fé, não há poder nisso, mas é algo simbólico na nossa vida. Eu vou ler de novo, ó. O Espírito Santo está dizendo à igreja: eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo espírito, removerei seu coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Faz assim, ó, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Maravilha. Que bênção. Graças a Deus por isso. Na minha meditação pela manhã, preparando a mensagem dessa noite, ao começar ali o meu preparo, sentei na minha cadeira lá, depois de orar, depois de ouvir a palavra, e eu sempre pergunto ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que dizer? É incrível como que o Espírito Santo traz à nossa memória o que ele quer falar. E aí ele começa a falar comigo primeiro, e depois eu me preparo para trazer isso aqui para você. Muito bem, quando eu fiz a pergunta, é lógico o que veio à minha mente? Veio à minha mente isso, o Espírito Santo falando, eu já falei o que eu quero fazer, então agora vamos falar um pouco sobre isso. Ali conversa minha com o Espírito Santo. Mudanças profundas. Eu fiz um rol aqui de 5, preste atenção, eu não vou falar sobre todas hoje, vou falar apenas uma. 5 mudanças, olha só, preste atenção. 5 mudanças. Eu vou postar isso no aplicativo da igreja, nós vamos postar no Instagram da igreja, essas 5 mudanças. A partir de amanhã, Mateus vai voltar ao trabalho aí,
E nós vamos postar isso, ou com a ajuda da Lara, na parte da tarde, eu não sei como que Deus vai fazer conosco nesse sentido. 5 mudanças. E eu falei, Senhor, tudo na Bíblia tem uma espécie de ordem, digamos, ordem lógica de Deus. Não é a nossa lógica, mas é uma ordem lógica de Deus. Então, de acordo com isso, veio ao meu pensamento assim: nós precisamos de mudanças profundas. Primeiro, naquilo que nós cremos. Fé é a base, naquilo que nós cremos. Segundo, mudança profunda naquilo que nós pensamos. Cremos, pensamos. Pensar e crer não são a mesma coisa. Os pensamentos do homem não são os pensamentos de Deus. Terceiro lugar, mudança profunda naquilo que nós sentimos. Cremos, pensamos, sentimos. Sentimentos são enganosos. O coração do homem é enganoso. Quarto lugar, mudanças profundas naquilo que nós falamos. Cremos, pensamos, sentimos, falamos. Essa ordem não é uma ordem aleatória não, tá? Essa ordem é fundamentada nas Escrituras. Primeiro eu creio, em seguida metanoia, muda a maneira de pensar. Se muda a maneira de pensar, o sentimento vai mudar. Depois que o sentimento muda, eu consigo falar, porque a boca vai estar cheia, o coração vai estar cheio de alguma coisa, e a boca vai falar daquilo que está cheio o coração. E em quinto lugar, mudança profunda naquilo que fazemos. Olha só, vou com você de novo, ó. Primeiro, mudança naquilo que nós cremos, Rony, que é o fundamento. Segundo lugar, naquilo que eu penso. Terceiro lugar, naquilo que eu sinto. Quarto lugar, naquilo que eu falo. Em quinto lugar, aquilo que eu faço. Então vamos juntos aqui, ó. Eu quero tentar criar uma ordem. Se estivesse aqui no telão, ficava mais fácil, mas vamos aqui, ó. Primeiro, no creio. No que creio, desculpe, no que creio. Diga comigo, no que creio. No que penso. No que sinto. No que falo. E no que faço. Eu quero mudanças nessas 5 coisas na minha vida. Quem vai repetir essa frase que eu falei agora junto comigo, levantando a sua mão direita aos céus também? Eu quero mudanças nessas 5 coisas na minha vida. Amém, meu irmão e minha irmã? Pois é isso que o Senhor está falando conosco. Mudança profunda no que cremos, no que sentimos, no que falamos, no que fazemos e no que pensamos. Eu quero fazer uma ressalva então a partir de agora. Hoje eu quero falar sobre aquilo que cremos. Aliás, durante todo o mês de janeiro, as mensagens serão focadas nesta pauta, a mudança naquilo que eu creio. Então vamos deixar uma coisa clara aqui: não há outro Deus em quem crer. Essa mudança não vai acontecer. Nós cremos no único e verdadeiro Deus, que é o Deus Criador de todas as coisas. Elohim, o Deus Criador. Nós cremos num Deus único, verdadeiro. Isso não muda, jamais pode mudar. Então o que vai mudar? O que precisa mudar em nós? Então nós vamos aqui à palavra do Senhor. Que pena que nós não temos o telão para você acompanhar. Mas em Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, eu vou ler também na NVT, tem uma definição clara a respeito de fé. Então preste atenção, porque o Espírito Santo vai usar a palavra para falar que mudança precisa acontecer em nós no tocante à fé. Diz assim o texto, olha, a fé, olha que texto interessante, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Continuando,
Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que se não vê. Puxa, pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. E por fim, pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. E, finalmente, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Meus irmãos, a fé é a base de tudo. A fé é a base da nossa existência espiritual e é também a base da nossa existência material. A fé é o firme fundamento. Eu quero até mudar de versão aqui. Vou mudar para uma versão mais tradicional. Eu vou ler aqui para você, por exemplo, na Almeida, Revista e Atualizada, o que diz o versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, a fé é o fundamento de tudo. Tudo em nós precisa estar fundamentado na fé. Na verdade, quando você vai na ARC, que é a versão mais tradicional da Bíblia, né? Ou ACF, por exemplo, você vai encontrar assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé, ela parece abstrata, ela parece uma coisa que não é palpável, mas não é. A fé é fundamento de coisas que eu não vejo, mas fundamento também de coisas que eu vejo, porque pela fé eu creio que o universo foi criado pela palavra de Deus. Olha que coisa interessante, deixa o Espírito Santo ampliar o seu entendimento a respeito do que eu estou falando agora. Peça aí no seu íntimo, Espírito Santo, deixa eu entender isso que o pastor está falando. Então a fé, ela é a base de tudo na vida espiritual e na vida natural também. E a definição de fé está aqui, é o firme fundamento das coisas que se esperam. É uma certeza interior, gente, que ninguém pode tirar de você. A fé, ela nos coloca num lugar de segurança, num lugar de certeza, num lugar de convicção, num lugar de esperança. Mas por que então que precisa ter uma mudança profunda na fé, se a fé é isso aqui? Muito bem, continuando aqui. É pela fé que nós somos salvos. Ah, que glória a Deus, hein? Meu Deus, eu gosto muito de dar glória a Deus nesses momentos importantes assim. Eu vou repetir, pela fé que nós somos salvos. Isso é a maior alegria, sabe por quê? Porque não é pelas obras, é pela fé. Isso está em Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Paulo escrevendo aos Efésios, ele deixou claro, gente, não é por mérito, é por fé. É uma fé que é gerada pelo próprio Deus. A fé é dada por Deus, através do poder do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós cremos na salvação eterna e somos salvos. Pela fé, pecadores como nós podem declarar, eu tenho um lugar no céu. Aí que oportunidade, vamos fazer? Eu tenho um lugar no céu. Pecadores como nós podem declarar isso, porque a fé é a certeza das coisas que me esperam. A fé também é pela fé que nós alcançamos milagres. Eu vou ler aqui para você um texto que fala de algo muito importante. O texto fala do contrário, quer ver? Mateus capítulo de número 13 e versículo de número 58 fala assim, ó: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Esse texto está mencionando cidades como Cafarnaum, Betsaida e outras mais, que Jesus passou por lá. Preste atenção, olha isso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores passou, o povo ficou incrédulo, não recebeu milagre.
Isso pode acontecer que nessa noite Jesus está dentro desse lugar e a pessoa pode não receber nada, por causa de quê? Incredulidade. Mas nessa noite eu declaro pela minha fé aqui, nesse ambiente, todos que estão aqui, estão recebendo de Deus aqui, algo especial na sua vida. Eu creio nisso. É pela fé que nós alcançamos os milagres, todo tipo de milagre. É pela fé. É pela fé que nós conseguimos, preste atenção nisso, viver nesse mundo, nesse sistema. Eu não me refiro ao planeta Terra apenas. É pela fé que eu consigo viver em um sistema que jaz no maligno. O mundo jaz ou está morto no maligno. Não o planeta Terra, o mundo, o sistema que existe. E é pela fé que eu, um homem comum como qualquer outro, consigo viver nesse sistema que está morto no maligno. E eu consigo viver vida abundante preparada por Deus. É pela fé que nós conseguimos fazer isso. Inclusive, eu vou ler para você em 1 João, no capítulo de número 4 e versículo de número 4 e 5, diz assim, olha, que coisa linda. Filhinhos, cadê os filhinhos aí? Cadê os filhinhos de papai aí? Não, só tem essa meia dúzia, cadê os filhinhos de papai? Vamos, gente, cadê os filhinhos de papai aí? Olha os filhinhos aí, ó. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E o texto continua, do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você só consegue conviver com esse sistema mundano pela fé. Sem fé, você é derrotado pelo sistema. Sem fé, você vive no sistema e o sistema te domina. E continuando aqui, é pela fé, essa é forte, hein? É pela fé que eu venço o pecado. É pela fé que eu posso declarar assim: o pecado não tem domínio sobre mim. Pela fé eu posso declarar que o pecado não tem domínio sobre a minha vida. Não tem. Ele perdeu esse poder quando pela fé eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Pela fé, aliás, o Salmo 119, 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ora, quando é que alguém esconde a palavra de Deus no seu coração? Quando essa pessoa tem fé. A fé da vitória sobre o mundo, a fé da vitória sobre o pecado, a fé possibilita os milagres, a fé possibilita a salvação. Coisa linda também que eu vou dizer agora para você aqui, é pela fé que eu vivo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E eu vejo acontecer na minha vida os planos que Deus fez. Que coisa linda, hein? Os planos que Deus fez na minha vida, eu os viverei pela fé. O mundo não vai determinar o que é a minha vida, o pecado não vai determinar o que é a minha vida, o maligno não vai determinar o que é a minha vida, a minha fé determina que a minha vida, ela vai ser conforme a vontade de Deus. E eu vou viver nessa vida a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E é pela fé que eu posso declarar isso. Ora, então se a fé tem uma importância tão grande, por que é necessário uma mudança profunda? Agora vamos ao ponto central. Infelizmente, a fé, ela pode estar contaminada com as nossas fraquezas humanas. A fé, infelizmente, ela sofre o dano de sermos humanos. Nós não somos anjos. Anjos não têm corpo físico, anjos não têm desejos como nós temos, anjos não têm tentações como nós temos, não tem. Então, a fé, ela pode estar contaminada
com a nossa natureza, com a nossa fraqueza, com a nossa debilidade. Por isso é preciso procurar entender se precisamos fazer alguma mudança mais profunda na nossa vida. Porque se a fé estiver contaminada pela fraqueza humana, ela se torna ineficaz. A fé contaminada pela fraqueza humana, ela se torna inoperante, ela se torna sem efeito. E aí o pior é que a fé contaminada, ela vai nos levar a frustrações, e estas podem levar à apostasia. A palavra apostasia é justamente apostatar, que é o quê? Abandonar aquilo que você crê. Jesus falou que aconteceria uma apostasia nos últimos dias, muito forte, muito grande. Então eu vou repetir a lógica bíblica para você. A fé é o firme fundamento, ela produz salvação, ela produz milagres, ela produz direção, ela produz livramento do pecado, ela produz capacidade de operar em nome do Senhor Jesus, é verdade. Mas a fé, ela pode estar contaminada pela nossa natureza humana, pela nossa fraqueza, e o perigo é, uma vez contaminada pela nossa natureza humana, essa fé pode trazer frustrações para nós, e se ela trouxer frustrações para nós, ela pode trazer desânimo, e se o desânimo perseverar, eu posso apostatar, ou seja, eu perco completamente a fé. Eu estava em uma reunião familiar muito prazerosa nesse final do ano, e nós tivemos um momento lá que o assunto foi esse: como que nós não vamos abandonar a fé? Como que nós vamos perseverar na fé? Ali eu e meus familiares queridos, nós compartilhamos ali que é preciso ter realmente um cuidado muito grande com a fé. É preciso ter um cuidado com a fé para a fé não enfraquecer. Porque a tentação de enfraquecer é constante. Primeiro, porque nós somos humanos. Segundo, que a realidade que nós vivemos é uma realidade muito difícil. A maldade aumentou demais. Então, se eu não faço uma mudança profunda na minha fé, a decepção entra. E se a decepção entra, a frieza entra. A pessoa não quer mais saber de coisas relacionadas à fé. Essa decepção vem muitas vezes, e principalmente vem aonde? No ambiente familiar, ela vem no ambiente da igreja, não é no mundo não. O mundo, você já sabe que ele está na incredulidade. O mundo já está na incredulidade. E é quando a decepção vem dentro de casa, com um familiar que professa fé, mas ele comete um erro com você. Um membro da igreja, um pastor, por exemplo, que comete um erro com você. Um obreiro de uma igreja que faz uma coisa muito errada. A apostasia não é no mundo, a apostasia é na igreja. Por que é que nós precisamos de uma mudança profunda no que tange a nossa fé, naquilo que nós cremos? Lembre-se da sequência: crer, pensar, sentir, fazer, falar e fazer. Eu ainda vou guardar essa sequência. Você vai guardar junto comigo. Pense comigo. Por que nós precisamos de uma mudança no nosso crer? Porque se nós tivermos com uma fé fundamentada em coisas que não dão sustentação, a decepção, as falhas, os seus próprios pecados vão te fazer desanimar. Não é só os pecados dos outros não, os seus próprios erros, as próprias falhas involuntárias que muitas vezes nós temos, podem nos fazer desanimar, gente. E quando a gente assusta, não quero saber mais de fé, não quero saber mais de conviver com pessoas, não quero saber desse negócio de igreja, não quero saber desse negócio de pastor, eu não quero saber mais de igreja. Por quê? Porque nós não cuidamos de manter uma fé com a qualidade que a Bíblia manda a gente ter. É preciso fazer uma mudança profunda na nossa forma de crer. Eu não diria não naquilo que cremos, porque eu tenho certeza do que eu vou falar aqui agora. Aqui nesse auditório agora, todas as pessoas que estão aqui dentro creem em Deus. Sim ou não? Todas essas pessoas que estão aqui creem em Deus. Mas muitas vezes a maneira como nós estamos levando a nossa fé
está nos empurrando para a apostasia. Olha o que eu estou te falando, meu irmão, isso é muito sério. Você está sendo vítima de uma descrença. Por quê? Porque não mudou a fé como deveria ter mudado. Isso vai ficar mais claro dentro de alguns momentos. Eu quero ler um texto que está em 1 Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo de número 4, é um texto muito sério, que diz assim, olha, ouça agora, porque como não tem o telão, a sua percepção diminui 40% por não ter a letra, né, na tela. Mas olha o que a Bíblia está dizendo, então vamos lá, Espírito Santo, supra essa lacuna do telão aí. O Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão da fé alguns. Agora vem, dando ouvidos, ou seja, acreditando, preste atenção nisso, hein? Acreditando em que? Espíritos enganadores, doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo aqui, gente, ele dá um discernimento muito claro para nós, de como é que a apostasia chega. Olha atenção para o alerta, hein? Como que a apostasia chega. Primeiro ele fala aqui que a apostasia vai chegar para alguns, e aí eu quero lançar uma palavra aqui, profética na sua vida e na minha. Na nossa vida não vai chegar não, em nome de Jesus. Então repita comigo assim, na minha vida, zero apostasia. Glória a Deus. Ao contrário, nós vamos crescer na fé. Por isso nós precisamos fazer uma mudança profunda na nossa maneira de viver a nossa fé. Espíritos enganadores, gente, estão operantes. Doutrina de demônios estão soltas por aí. Inclusive, agora o perigo, em grandes aglomerações religiosas. Em grandes aglomerações religiosas. E aí ou aglomerações até mesmo virtuais. Aí eu estou falando de quê? De pessoas com milhões de seguidores, sendo usadas por demônios para colocar dúvida no seu coração. Pastores de renome, alguns homens de renome, que a gente até no passado tinha por eles grande admiração, você agora os vê nas redes sociais pregando completamente contra o corpo de Cristo. Chegando ao ponto de dizer que as escrituras sagradas perderam a sua autenticidade e a sua atualidade. Homens de renome, homens de grande envergadura, com milhões de seguidores na internet. Então há uma operação das trevas, obra de demônios mesmo, para confundir, se possível, até os eleitos, como dizem as escrituras sagradas. Ora, nós precisamos ou não de uma mudança profunda na maneira como cremos? Claro que precisamos, senão seremos enganados pela nossa própria fraqueza. Agora, mesmo que você não esteja seguindo ninguém que está com essas doutrinas, às vezes, preste atenção, acontece um episódio dentro da sua casa, que você vê que aquela pessoa não passou por uma mudança naquela área, aquilo ali começa a te tentar a abandonar a fé, porque você fala assim, mas essa pessoa está na igreja há tanto tempo, e ela continua com essa mesma conduta. Meu irmão, deixa eu te dar uma palavra, atenção você que está passando por isso aqui,
o Espírito Santo está falando é porque está acontecendo. Meu irmão, olha para o autor e consumador da sua fé, tá? Tira os seus olhos de mim, que sou pastor dessa igreja e tenho falhas. Tira os seus olhos de mim e coloca os seus olhos em Cristo. Eu quero ser exemplo dos fiéis. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, ser exemplo dos fiéis. Eu faço questão de ser exemplo dos fiéis. Mas eu sou um ser humano. A liderança dessa igreja é constituída de seres humanos. Os presbíteros dessa igreja são gente humana. Não coloque a sua fé, não coloque sua expectativa em nenhum de nós. Não coloquemos nossas expectativas uns nos outros. Não coloque expectativa nem nos seus melhores amigos aqui. Não faça isso com você mesmo. Não caia nessa tentação. Isso é obra de demônios. Eles é que fazem assim, está vendo aí? Fala que é crente, está vendo? Mas aí te traiu, pegou um dinheiro com você e não pagou. Não te convidou para aquele evento. E aí nós somos tentados nessas coisas. E a nossa fé se esvai por causa do descuido. É por isso que nós temos que fazer uma mudança profunda. Agora, o texto fala de hipocrisia. Hipocrisia é aquilo que parece que é, mas não é. E só com muita fé que você discerne o que é e o que não é. A gente se ilude muito, gente. A gente vê muita luz, a gente vê muita coisa. Inclusive aqui tem, né? Tem umas luzes aí, tem telão. Não tem de LED não, mas tem telão. Tem umas coisinhas aí, né? Ei, não se iluda não, tá? Está vendo aqui, ó? O que você está vendo aqui não é a realidade. A realidade é o que está dentro de nós. Deixa eu te dar uma palavra. A realidade é o que está dentro de nós. Deus sabe quem ministrou aqui hoje o louvor em condições de fazê-lo, e Deus sabe quem não estava em condições de fazê-lo e fez. Deus sabe se eu estou pregando aqui agora em condições de fazê-lo. Você não sabe, você me respeita como pastor, você não sabe. Mas Deus sabe. É por isso que uma mudança profunda da maneira de viver a fé precisa acontecer conosco. A fé pode estar contaminada, inclusive, com as histórias da nossa vida. A sua fé pode estar contaminada com as histórias da sua vida. Como assim? Nós acreditamos que determinado comportamento deve ser mantido, pois foi assim que nós aprendemos, ou nós sofremos tanto para conseguir determinada coisa, que agora o jeito certo de fazer é aquilo que é o que eu vivo. Você quer ver um negócio que não é verdade? Que nós aprendemos no nosso meio familiar? Olha para cá. Olha o que eu estou te dizendo agora, hein? Preste atenção. Para fulano, para que a pessoa tenha alguma coisa, ela tem que sofrer. Eu sofri, ele também tem que sofrer. Não. Quem falou que é assim que Deus age? Quem falou? Mas muitas vezes a nossa cultura familiar é essa. Ao invés de nós nos aplicarmos a abençoar de maneira adequada, nós achamos que tirando e privando, nós estamos fazendo o que é certo. Quem falou isso? Quem falou isso? Então, a nossa fé pode estar contaminada com a nossa própria história de vida. Às vezes você teve uma grande decepção na sua história, teve uma tragédia familiar, teve um trauma aí de algum relacionamento, e agora a sua fé está contaminada com isso. Não acredita em mais nada. Não acredita em mais nada. Não acredita em ninguém. Foi abandonado, foi traído, foi roubado, foi machucado, foi abusado ou abusada. E agora todo mundo é igual. E agora todo mundo não presta. Porque a fé está colocada no ser humano. Eu não vou me relacionar. Eu não vou me envolver com a igreja. A igreja dá muito problema. Essa filosofia está aí, igreja dá muito problema. Eu vou frequentar, mas eu não quero comprometimento. Eu vou estar ali, mas não me chama para nada não, não me envolva não. Isso é fato. A fé pode estar contaminada com a sua história.
Você tem que ter muito cuidado para a sua história não contaminar a sua fé. A nossa história não é, nem sempre é, aquela que Deus realmente escreveu. Às vezes nós tomamos decisões em nossa vida e vamos para caminhos totalmente errados. E aí agora nós ficamos olhando para a nossa realidade e desanimados com o futuro. Mas eu te digo uma coisa, no caminho de Deus, no caminho da fé, o caminho da fé é um caminho onde a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, realiza a nossa vida. Nós não podemos deixar a nossa fé contaminada pela nossa própria história. Muitas vezes nós acreditamos que Deus vai fazer coisas que Ele não faz, ou então nós achamos que Deus não vai fazer coisas que Ele vai fazer. Pensa nisso que eu acabo de falar. Acreditar que Deus vai fazer coisas que Ele não fará, e deixar de acreditar em coisas que Ele fará, porque prometeu que faria. Então a fé pode estar contaminada com o quê? Até mesmo com crendices, com maneiras de acreditar, que não são aquelas que vão produzir o resultado que a fé se propõe a realizar. A fé, ela pode estar contaminada com desejos. Tiago escreve isso. Tiago, eu vou ler para você aqui, chuva boa que está caindo aí, graças a Deus, né? Tiago, no capítulo de número 4, versículo de número 1 até o 3, diz assim, olha: de onde vêm as guerras e pelejas entre vocês? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, e do que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios prazeres. A fé, muitas vezes, está contaminada por aquilo que nós queremos ter muito, e aí a gente não alcança, e quando não alcança, frustra, e quando frustra, entristece, desanima, e quando desanima, está a um passo de apostatar, está a um passo de abandonar a fé. A fé pode estar contaminada, inclusive, com tradições religiosas, promessa, a pessoa faz uma promessa, e aquilo não chega, a pessoa acha que fazer alguma coisa para Deus, vai convencer Deus de fazer alguma coisa para ela. Gente, a fé pode estar muito contaminada. Nós precisamos colocar a nossa fé no lugar certo. A mudança profunda na nossa fé vai ficar evidenciada por algumas coisas. Eu estou terminando. Veja bem, quando é que uma fé está sofrendo uma mudança profunda? Olhe para cá agora e preste atenção. Quando eu entendo a função do sofrimento na minha vida. Quando você entende a função do sofrimento, sua fé está sofrendo uma mudança profunda. Por quê? Porque no sofrimento você não está tendo o que você quer. No sofrimento você não está recebendo aquilo que você pede. O sofrimento está lá na sua vida. O sofrimento está ali. Muitas vezes ele fica por longos períodos. O sofrimento dura anos e anos e anos. Uma mudança profunda é comprovada quando eu entendo o valor do sofrimento na minha vida, desde que ele não seja resultado do pecado. Porque muitas pessoas estão sofrendo, por exemplo, com finanças, porque estão desobedientes a Deus na administração financeira. Muitas pessoas estão sofrendo no casamento, porque não respeitam as leis do casamento estabelecidas por Deus. Isso aí é outra coisa. Mas uma pessoa, por exemplo, que vamos supor assim, um cristão que vive num país muito pobre, que não tem finanças como nós temos, ao contrário, tem necessidades enormes. Quando essa pessoa entende que aquele sofrimento é para a glória de Deus, que aquele sofrimento é para o bem dele, porque tudo coopera para o bem, esta pessoa está tendo uma mudança profunda na fé. Você quer ver uma outra coisa que mostra uma mudança profunda na fé? A morte. A maneira como você lida com a morte. A maneira como você pensa na morte. A maneira como você espera a morte. Uma fé profunda, uma fé que mudou,
que foi para o lugar certo, que foi para os fundamentos corretos, gente, a morte deixa de ser um monstro na vida daquela pessoa. A morte passa a ser compreendida como algo que Deus determinou para colocar um fim na nossa existência e nos levar para Ele. Nem tem amém nessa hora, está vendo? Nem tem amém, gente. Não tem amém, sabe por quê? Porque nós não queremos morrer. É como diz o meu filho sempre: quer morrer, quer ir para o céu, mas não quer morrer. Fé colocada no lugar certo, fé na vida. Quem tem fé na vida não tem fé em Deus. Não coloque sua fé na vida. A nossa fé tem que estar em Deus. Só vai sobrar você e Deus no final. Não sobra mais nada, é só você e Deus. A mudança profunda, ela fica evidenciada quando eu venço o pecado. Olha, eu já falei 3 coisas aqui. Eu compreendo o sofrimento. A morte não é um monstro mais para mim. O pecado é derrotado na minha vida. A fé, ela sofre uma mudança profunda quando eu aprendo a lidar com os inimigos. Cristãos precisam lidar com os inimigos do jeito que Deus manda. Nós temos que lidar com os inimigos da maneira como a palavra de Deus manda. Senão vira uma crendice. A nossa fé fica uma coisa baseada em superstição. Não é a fé verdadeira. Na fé verdadeira, morte não é um problema, inimigo não é adversário, o medo não te paralisa. Na fé verdadeira, o pecado não tem domínio sobre a sua vida. Que hora para falar glória a Deus e amém? Então fala, pode falar. Meu irmão, porque o que eu estou pregando para você aqui é o que Deus quer fazer conosco, mudar a nossa maneira de crer. Mudar a nossa maneira de crer. Para você ficar aberto para participar do reino de Deus, da obra de Deus, dos relacionamentos com os irmãos, relacionamento com a família. Quanta gente bloqueou família aí, ó. Não tem mais contato com fulano, eu não aguento fulano. Esse tipo de coisa não pode existir na vida de um cristão verdadeiro, com uma fé profunda. Sim, superficiais podem ter inimigos, superficiais podem rechaçar as pessoas, pode sim, mas essa fé superficial não te salva. A fé superficial não gera milagres, a fé superficial não te dá vitória contra o pecado. Eu vejo que o Espírito Santo está entrando com força no coração de todo mundo aqui nessa noite. Como é que eu sei disso? Pela fé. É pela fé, porque a palavra de Deus está sendo pregada. A fé, quando ela está profunda, ela sofreu uma mudança profunda, até os seus desejos mudam. Eita fé, isso aqui é muito forte. Os desejos. Eu fiz um comentário, sobre um familiar nosso. Falei assim, toda hora que você para conversar com a pessoa, ela chega lá na fé. Toda hora. O assunto começa aqui numa coisa genérica, e depois chega lá na fé. Chega lá na fé, chega lá na fé. Eu tenho muita dificuldade de ir em eventos sociais, eu confesso. Muita dificuldade. Porque às vezes a gente senta à mesa com pessoas. Algumas vezes já aconteceu. É tanta futilidade, mas aí a gente tem que permanecer, né? A gente permanece porque é uma questão de respeito, de educação também. Aí eu nunca saí de nenhum lugar, nunca. Mas eu não vi a hora de ir embora. Ou então, eu não vi a hora de mudar o assunto. De mudar o assunto. Pegar um gancho ali e mudar um assunto para as coisas do reino de Deus. A pessoa que sofreu uma mudança na sua fé, os desejos dessa pessoa mudam. Nossa Deus, isso é bom demais. Eu quero terminar com o exemplo de Paulo. Eu queria que você ficasse de pé. Eu já quero convidar o pastor Jair e a pastora Patrícia para vir aqui à frente. Eu vou passar a palavra para eles, ministrarem a ceia do Senhor, para quem não tomou, Quem já tomou na virada de ano, não tomará novamente hoje. Viu, queridos? 2 Timóteo, capítulo 4. Só para eu saber, quantas pessoas não tomaram a ceia na virada de ano? Levante sua mão, por favor. Aí, pessoal do apoio, acho que nós calculamos certinho, né? Tá bem?
já já a ceia vai subir para vocês. Eu quero terminar essa pregação fazendo com você algo muito rápido. Olha para cá. Primeiro, 5 mudanças profundas. Vamos lá, eu vou tentar acertar, hein? No que creio, ou na forma como creio, naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto, naquilo que eu faço. Vamos junto? Creio, penso, sinto, faço, errei. Eu vou de novo então, vou acertar esse negócio. Creio, penso, sinto, falo, faço. Acertei? Agora vocês. Vamos mudar? Vamos mudar? Vamos mudar, gente? Vamos fazer mudança, gente? Tem certeza? Você está aberto à mudança? Oh meu Deus, olha o que Paulo fala. Olha aqui, olha o apóstolo Paulo. Olha que coisa linda, para terminar, já passo. Eu vou ler uma outra versão aqui, porque essa versão está muito assim, rebuscada. Deixa eu fazer uma coisa mais moderna aqui. NVI, por exemplo. Olha o que Paulo fala aqui, ó. 2 Timóteo, Jesus, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1, fala assim, ó, olha o que Paulo fala. Eu quero, atenção, vocês dois, eu quero falar isso aqui, ó. Eu quero falar isso. Eu quero falar, no final da minha vida, principalmente, quero falar isso aqui, ó. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, estou correndo, a Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus e nosso Senhor. Dou graças a Deus, eu quero falar isso aqui, ó, a quem sirvo com a consciência limpa, como o fizeram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, nas minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas. Eu acho que estou lendo o texto errado. Desculpa, não é isso que eu quero. É capítulo 4, rapaz, versículo 1, desculpa, gente. Tá, vou pular 2 versículos aqui. Parará. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mestres que lhes digam o que seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Na noite de ano novo, teve um momento que eu falei assim, você que está vindo aqui a única vez esse ano, você está fazendo errado. Alguém pode olhar e falar assim, nossa, mas isso é... Não, não. Eu não vou ser culpado. Vou falar um negócio para quem está aqui cozinhando o galo. Para de cozinhar o galo. Você precisa envolver com a obra de Deus de verdade, hein? Eu andei conversando com uns antes do culto aí. Vamos pegar esse negócio para valer, gente. Amém ou não? Porque tem gente que quer só o que ela quer ouvir. Não, aqui não vai ser lugar para isso não. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Agora, aqui, eu já estou sendo derramado como oferta, o apóstolo Paulo, e o tempo da minha partida está próximo. Hein? E aí? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Eu gostaria, meu bem, que na minha lápide, se é que vai ter tempo disso, que Jesus pode voltar antes, você colocasse esse versículo: combateu o bom combate. Já foi tarde, mas combateu o bom combate. Entendeu? Escreve assim: foi tarde, mas combateu o bom combate. Quantos mais estão comigo nisso? Eu quero falar como o apóstolo Paulo. Quem pode dar um glória a Deus e um aplauso de louvor ao Senhor?